Olá, recentemente publicamos um vídeo no canal falando sobre uma análise da Anatel quanto à alteração da regulamentação do serviço de rádio do cidadão, o nosso conhecido PX. Então nós temos aí uma notícia, foi publicada no site da Anatel, né, na data aí de 13 de fevereiro de 2020, em que, sucintamente, a notícia diz o seguinte: em relação à desoneração, destaque-se o novo tratamento às estações para o rádio do cidadão, também conhecido como PX, e muito utilizado por caminhoneiros que ficarão dispensadas da outorga de serviço e do licenciamento de estações, Fistel, bastando, por meio de sistema eletrônico próprio da Anatel, comunicar previamente o início de suas atividades. Bem, então, antes de mais nada, estou mostrando aqui uma notícia aí de um sujeito que foi... Notícia não, isso aqui é uma decisão do Tribunal Regional Federal de um sujeito que foi preso para a polícia, pegou 2 anos aí por conta do uso do PX. Lá no finalzinho, acompanha nosso vídeo, você vai entender qual é a importância deste fato aí ante a alteração feita no serviço do rádio do cidadão. Então a resolução que fez a alteração é essa, a 720. Ela não altera tão somente o serviço de rádio do cidadão, mas outros serviços regulamentados de telecomunicação a cargo da Anatel. E aqui que está o grande ponto, né? Essa resolução 720, ela altera então o artigo 3º da resolução 578, que é aquela que regulamenta a concessão aí, ou a autorização para o serviço do rádio do cidadão. E acrescentou então o parágrafo único no artigo 3º, e sucintamente o que esse parágrafo único diz é que o serviço de rádio do cidadão, naqueles moldes estabelecidos lá na resolução 444, é agora em diante de radiação restrita. Então, antes ela não entrava dentro dessa qualificação aí. E os serviços, ou o que é a radiocomunicação de radiação restrita, ela é regulamentada por essa resolução 680 de 2017 e traz aí, então, alguns conceitos do que vem a ser a radiação restrita. Está aí, então, no artigo 1º, inciso 2, e que essa resolução 680 então conceitua do seguinte modo: equipamentos de radiocomunicação de radiação restrita são quaisquer equipamentos, aparelhos ou dispositivos que utilizem radiofrequência para aplicações diversas e cujas emissões produzam campo eletromagnético com intensidade dentro dos limites estabelecidos neste regulamento e atendam aos requisitos técnicos para a certificação. Então, um exemplo aí é esse microfone sem fio. Ele é um equipamento então, de radiocomunicação de radiação restrita. Então, tem a regulamentação desse tipo de equipamento e, no caso do serviço de rádio, do rádio do cidadão, a resolução é a 444. Então, o que muda de agora em diante? A resolução 720 então, estabelece aí as situações. Então, é uma resolução que disciplina um regime geral de outorgas. Então, aquelas terão que ter licença, autorização mediante licença, e as que não têm necessidade de autorização. Então, tem o artigo 11, que está o caput, e o parágrafo único que nos interessa quanto ao PX. Não será necessária a autorização para uso de radiofrequências quando forem utilizados apenas meios confinados ou equipamentos de radiocomunicação de radiação restrita, conforme definido pela AGENT. Então, nós vimos que com a inserção do parágrafo único lá na resolução 578, o serviço de rádio cidadão passou a ser de radiação restrita. Por consequência dessa dispensa de autorização, houve a necessidade, então, da alteração do artigo 6º da resolução 578. Então, antes ela dizia sobre a licença, a necessidade de prévia licença,
e agora então não precisa mais. Então a autorização para o serviço de rádio cidadão será feita de acordo com o Regulamento Geral de Outorga, que é a Resolução 720 que nós estávamos vendo, e essa Resolução 720, como nós vimos aqui, né, não necessita de autorização a radiocomunicação de radiação restrita, do qual então se inclui o serviço do rádio do cidadão. Por conta da não mais exigência então da outorga da licença, alguns artigos foram revogados. E só para a gente fazer uma breve observação sobre os artigos revogados, nós temos aqui então que o artigo 5º, inciso 3º, que previa o que era a licença, ou seja, a autorização, não tem mais sentido de existir esse conceito, então foi revogado. Aqueles documentos exigidos para a licença do serviço de rádio do cidadão, o artigo 8º também foi revogado. O artigo 9º, que dizia qual era o requerimento para o serviço, que é também um documento solicitado, também foi revogado. As disposições sobre prorrogação e extinção das licenças não fazem mais sentido, também revogaram. Aqui a grande pegada, né? A isenção então das taxas, a taxa de fiscalização, do preço público, né, para a exploração aí do serviço de satélite e assim por diante. Obviamente, então, se você não vai ter mais uma estação licenciada, não teremos mais os indicativos com PX, né? O artigo 22 também, ele mandava aplicar a aplicação do funcionamento, observar algumas regras, foram eliminadas, e também a figura da licença prévia, que nada é mais que a autorização, a licença, ela não precisa. Então, se antes de operar precisava da licença prévia, agora não precisa. Então, é o fim do indicativo do PX, né? E da nossa querida carteirinha, né? Que era a licença para o serviço de rádio do cidadão. Quem tem a sua, guarde para a história. Bem, então essa resolução ela tem um artigo 33, que é o artigo que o meio jurídico chama de vacatio legis, ou seja, o período em que a lei vai ficar esperando entrar em vigor. Ela está publicada, mas não entrou em vigor. Entra em vigor essa resolução em 180 dias, ou seja, daqui a 6 meses. Ela regulamenta outros serviços, além do serviço de rádio do cidadão. Por isso que precisa de uma adaptação dos usuários, da própria Anatel, no gerenciamento de serviço, mas ela faz uma ressalva, né? Fica ressalvado o artigo 13 desta resolução. O artigo 13 é aquele que acrescentou o parágrafo único no artigo 3º da resolução 578, em que mudou, então, como sendo serviço de radiação restrita. Então, a partir de hoje, 13 de fevereiro de 2020, não se precisa mais dessa autorização aqui. Então, voltando lá àquela notícia que a Anatel colocou, já que não se precisa mais da autorização, ela colocou que basta, né, por meio do sistema eletrônico próprio da Anatel, né, fazer um prévio anúncio aí das atividades. Então, a Anatel, aparentemente, ela vai exigir que você tem que dizer que vai operar na faixa cidadão, apenas comunicar. Essa comunicação não depende mais dela autorizar ou não, tá? Apenas tem essa exigência aí. Bem, então essa resolução 720, lá no artigo 53, né, no artigo 5, ela tem a resolução 73, 98. Então, essa resolução aí, que é do Regulamento Geral de Telecomunicações, ela exige lá no artigo 53 o seguinte, a nova redação: a exploração de serviços no regime privado dependerá de prévia autorização. Então, essa prévia autorização para o serviço de rádio do cidadão não precisa mais. E de notificação à agência pela interessada nos termos da regulamentação. Esse interessado aqui, no feminino, parece que a exigência é só em relação a empresas que exploram comercialmente serviços de telecomunicação.
Bastante estranho, não sei lá se é um mero erro de grafia, mas afinal de contas existe essa previsão aí de uma notificação prévia aí para quem não precisa de autorização. Provavelmente a comunicação será feita pelo SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informação, e eu fiz uma consulta no SEI. Então você faz o log lá, tem aquela opção outorga de serviço de rádio cidadão. Eu entrei dentro dela e lá no requerimento ainda continua estando o velho formulário, né? Então, para o serviço de rádio do cidadão, são 4 exigências, que é o requerimento, documento do interessado, procuração se for o caso, e o comprovante de residência. Então, não tem ali uma opção de mera comunicação. Também entrei lá então na informação da página da Anatel, bem especificamente lá quanto ao outorga de serviço de rádio do cidadão, e lá embaixo continua a informação de que tem que se apresentar esse formulário, que é a documentação exigida, e o formulário é aquele velho conhecido nosso aí que a gente vê no lado esquerdo. Então ainda não sabemos como deve ser feita essa prévia comunicação, se é que ela vai ser exigida. Então, em breve aí nós vamos ter que ver se a Anatel publica algum ato complementar quanto a este assunto. Bom, então o que continua aí, né? As resoluções que regulamentam o serviço de rádio cidadão, a 578 e também a 444, continuam em vigor, e a 578 só teve alteração em alguns artigos revogados. Continua a exigência, então, dos equipamentos homologados. Então, exigência mínima de idade, limitação de potência, formas de modulação, uso somente para fonia, uso para telecomando, aquelas frequências dos 80 canais, tudo aquilo continua regulamentado. Tá? Então, aquela ideia do liberou geral que andou circulando por uns dias aí, e que tal isenção somente seria para caminhoneiros, não é verídico. Tá? Então essa notícia não procede. Então, o importante aí para você fazer uma comunicação no serviço de rádio de cidadão, há necessidade de se observar, então, o equipamento tem que estar homologado aí, né? Porque a resolução 680, que é a que regulamenta o serviço de radiação restrita, exige que os equipamentos, né, tenham a certificação emitida ou aceita pela Anatel. Bom, e quanto aos boletos para 2020, né, já que fomos isentos lá das taxas de fiscalização, eu fiz uma consulta. No meu ali não consta nada, nenhum lançamento, até 31 de março, que é a data que sempre vinham vencendo esses boletos. E quem tem boleto vencido que não pagou dos anos anteriores, aí continua sendo devidos, tá? Exceto se houver uma anistia, coisa que eu acredito que a Anatel não vai fazer por conta dessa alteração, senão já teria publicado. Então a gente vê aí no destaque que não foi encontrado nenhum registro para os boletos de 2020. Tomara que não apareça. Então, voltando àquela nossa situação inicial, né? Então a gente vê aí que houve uma denúncia, o sujeito foi pego pela polícia com PX, né? Tomou 2 anos de cana e mais 10 dias multa, e o tribunal, então, lá da primeira região, que fica no Distrito Federal, confirmou a sentença, e o sujeito pegou essa cana aí por estar usando o seu PX sem a devida licença. Então, lá no artigo 107.3 do Código Penal, ele prevê a hipótese da lei retroagir, né, quando algo deixa de ser considerado crime. E o crime previsto aí é operar sem licença. Então, hoje a operação sem licença deixa de ser crime. Portanto, quem estava respondendo processo ou inquérito em curso terá que ter esses procedimentos finalizados
arquivados. Quem foi condenado não vai mais ficar cumprindo a pena, né? Quem cumpriu a pena, né? Um azar, né? Mas pode ser que por conta desse cumprimento da pena ele perdeu a primariedade, então pode haver a reabilitação penal dele. É isso aí, obrigado por assistir, né? Então, se gostou desse vídeo, clique aí no gostei, inscreva-se no canal, comente e compartilhe. Obrigado, 73 e até o próximo vídeo.